Amados irmãos e irmãs, bom dia, seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao sábado, encerrando essa 31ª semana do Tempo Comum, que no Brasil também vem marcada pela solenidade de todos os santos e santas de Deus, que celebramos no último domingo. Hoje também a igreja celebra a memória de São Martinho, bispo de Tours, na França. Seu gesto. Poucos personagens podem ter sua história resumida em uma única ação, tão poderosa a ponto de permanecer indelével e profunda em uma vida. São Martinho pertence a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é a antonomásia de um homem que nasceu em 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano, na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pavia, porque seu pai, um veterano do exército, havia recebido de presente o terreno naquela cidade. Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo. Com apenas 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto. Mas um edito imperial interpôs a farda e a espada ao seu sonho de oração em solidão. Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália, na França, atual França. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano 335. Como membro da guarda imperial, o jovem soldado era muito requerido para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, o cortou em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto. O sonho impressionou muito o jovem soldado que, à festa da Páscoa seguinte, foi batizado. Por 20 anos, ele continuou a servir o exército de Roma, dando testemunho da sua fé em um ambiente tão distante dos seus sonhos de adolescente. Mas ele ainda tinha uma longa vida para ser vivida. Logo que pôde, ao ser dispensado do exército, foi ter com o Dom Hilário, bispo de Poitiers, firme opositor da heresia ariana. Esta oposição do purpurado custou-lhe o exílio, pois o imperador Constâncio II era um seguidor da doutrina de Ario. No entanto, Martinho tinha ido visitar a sua família na Panônia. Ao saber da notícia, retirou-se para o mosteiro perto de Milão. Quando o bispo voltou do exílio, Martinho foi visitá-lo, obtendo dele a permissão para fundar um mosteiro perto de Tours. Assim, vivendo uma vida austera, em cabanas, o ex-soldado que havia dado seu manto a Jesus tornou-se pobre como desejava. Rezava e pregava a fé católica em terras francesas, onde ficou conhecido por muitos. Sua popularidade transformou-se em nomeação como bispo de Tours, em 371. Martinho aceitou, mas com seu estilo próprio de vida. Não quis viver como príncipe da igreja, para que as pessoas, pobres, presos, enfermos, continuassem a encontrar abrigo sob seu manto. São Martinho viveu nas adjacências dos muros da cidade, no mosteiro de Marmoutier, o mais antigo da França. Dezenas de monges o seguiram. Muitos deles pertenciam à casta nobre. Em 397, em Condate, atual Candes, o bispo de 80 anos partiu com a missão de reconstruir um cisma surgido entre o clero local. Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos, mas, antes de regressar para Tours, foi acometido por uma série de febres violentas. São Martinho de Tours faleceu, deitado na terra nua, conforme o seu desejo. Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido, generoso e solidário, como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. São Martinho de Tours, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Para que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem
convicção pra acreditar que quem espera vê além. Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode, tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode, tudo dá e tudo pode, tudo dá e tudo pode tirar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva.
Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje ao sábado, encerrando a 31ª semana do Tempo Comum, reta final do ano litúrgico do Tempo Comum, nos preparando cada vez com mais entusiasmo, força, empenho, para declararmos juntos no próximo dia 26 o senhorio desse Jesus com quem estamos fazendo um caminho sobre nós. Que essa declaração não seja só uma declaração oral, é o que a gente está buscando, mas que a oralidade, as palavras ditas, sejam confirmadas no esforço por viver a vida desse próprio Jesus, palavra encarnada. Que o seu exemplo, as suas palavras ao longo do ano e do tempo comum, tenham encontrado eco no nosso coração, acolhida e eco na nossa vida. É o que a gente está buscando. Essa semana é extremamente importante no Brasil, marcada pela solenidade de Todos os Santos, né? Com a palavra de Deus na primeira carta de São João, segunda leitura, nos declarando, né? Reafirmando para nós a nossa filiação divina. Filhinhos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus e nós realmente somos. Mostrando ali a necessidade de a gente revelar ao mundo essa nossa filiação. Não é nada fácil. A primeira leitura do Apocalipse de São João mostrou. É uma luta. É vencer a cada dia a tribulação, esse sofrimento que a gente tem de enfrentar porque a gente é crente no mundo descrente. Lavando e alvejando nossas vestes no sangue do Cordeiro a cada dia. Sangue do Cordeiro que é derramado do alto da cruz somente. De modo que abraçar a cruz, ser pregado com Cristo na cruz é condição para que a nossa veste manchada do pecado, que não nos permitiria entrar no céu, seja lavada e alvejada e garanta a nós a palma da vitória. Viver uma vida de bem-aventurados aos olhos de Deus enquanto caminhamos nesse mundo é condição. E ouvimos Jesus no Evangelho de São Mateus, na solenidade de Todos os Santos, declarando: os bem-aventurados são aqueles que geralmente o mundo despreza, porque pobres em espírito, mansos, puros de coração, promotores da paz, misericordiosos, sedentos de justiça, perseguidos por causa da justiça. E a última bem-aventurança, amarrando toda a mensagem da solenidade dos santos, dizia para nós: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem um monte de coisa contra vocês, porque vocês são meus. Alegrem-se e exultem, grande será a vossa recompensa no céu. O 31º domingo, por sua vez, que celebraríamos caso não tivéssemos celebrado a solenidade de Todos os Santos, continuou mostrando a palavra, desmascarando as autoridades religiosas antes de Jesus e durante a vida de Jesus, e alertando a gente que vivemos em comunidade, que professamos a fé nesse Deus que a palavra revela, encarnado em Jesus. O cuidado que a gente tem de ter, para não usar Deus em nosso próprio benefício, mas compreendermos que nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, é que devemos fazer com prazer a vontade dele. Usar a nossa vida para ele ser glorificado, não nos glorificarmos às custas dele. É o que o profeta Malaquias, né, na primeira leitura, alertou os sacerdotes da sua época, 480, 470 a.C., quando a vida pós-exílio já estava se reestruturando, já mais ou menos estruturada, templo construído, culto organizado, classe sacerdotal recolocada, mas os sacerdotes estavam ali caindo no mesmo erro de sempre, usando o poder que tinham para se darem cada vez melhor, usando a lei em benefício próprio, fazendo acepção de pessoas, usando a lei em benefício dos grandes, em detrimento dos pequenos, não obedecendo à vontade de Deus. E o profeta alerta: se vocês não mudarem, não se converterem, não derem a glória a quem de fato ela pertence, a Deus, vocês serão desconsiderados e se tornarão as criaturas mais abjetas que existem, por terem usado aquilo que não pertence a vocês para se darem bem. Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, alertou também a comunidade: estejam atentas, atentas para os escribas e para os fariseus, que falam em nome de Moisés, interpretam, têm poder para isso, interpretar a lei de Moisés, mas eles falam e não fazem. Usam esse prestígio para ocupar primeiros lugares, serem reconhecidos, aplaudidos, né? Cumprimentados nas praças. Vocês não podem ser assim, cuidado. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses,
segunda leitura, mostrou como que é um processo de evangelização e de formação de uma comunidade. O apóstolo enviado tem que saber que ele é enviado. E ele vai com uma mensagem daquele que o enviou, para fazer acontecer a vontade daquele que o enviou. Não é a vontade do próprio apóstolo. São Paulo, Silvano e Timóteo fizeram bem isso. Anunciaram a palavra de Deus e os tessalonicenses receberam essa palavra tal qual ela é, a palavra de Deus, não é a palavra de Paulo. Paulo se fez pequeno, pobre, e deixou que a palavra se cumprisse nele para que ele fosse um testemunho vivo da força da palavra. Por isso Tessalônica se transformou numa comunidade forte. Porque ouviu a palavra do apóstolo, entendeu a partir da vida do apóstolo que ele era só um mediador. A palavra era de Deus. E a comunidade conseguiu receber aquela palavra na força e na alegria do Espírito. E o testemunho de pobreza, de reconhecimento de que tudo que era e fazia procediam de Deus, que São Paulo mostrava no seu trabalho de evangelização, formou a comunidade tessalônica. É nesse ritmo que a gente foi vivendo a semana. Ao longo da semana, a primeira leitura de Paulo aos Romanos foi mostrando, hoje a gente vai terminar essa carta, é a conclusão da carta, com os agradecimentos, né, a todas as pessoas que colaboraram com ele na evangelização, e o louvor eterno a Deus, que de fato é o grande protagonista da evangelização, do trabalho realizado pelos apóstolos, né? Mas aí na segunda-feira, São Paulo colocava ali ainda naquele sentimento do porquê os judeus não aceitaram Jesus, entendendo que tudo fazia parte de um plano de Deus, né? A recusa dos judeus levou o evangelho para fora, para o mundo pagão. E agora a aceitação dos pagãos poderia levar os judeus a se converterem também, para que todos percebessem que são necessitados da graça, da bênção, da misericórdia de Deus. Faz parte do projeto de Deus. A sabedoria de Deus que a gente não compreende direito, a não ser que estejamos nele. Ninguém foi conselheiro. Ninguém pode se arvorar no direito de ser mais do que Deus. Para entendermos Deus, somente nele. Na terça-feira, São Paulo falava que nós somos membros de um mesmo corpo. O corpo é único, os membros são diversos. Cada membro no seu lugar, cumprindo o seu papel, colabora para o bem-estar do corpo inteiro. Somos nós na comunidade. Na quarta-feira, nós vimos São Paulo falando aos romanos sobre o amor, o único necessário. Não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Esse amor que cumpre a lei, que é a plenitude da lei, que é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que Deus espera de nós. Na quinta-feira, continuamos, né? E a carta aos Romanos nos mostrou, né? São Paulo falando que vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. E, portanto, devemos viver uma vida em sintonia com o que esse Senhor pede e revela para nós. Ontem, na sexta-feira, São Paulo reconhecia que todo o seu ministério é obra e graça de Deus. Tudo que através do seu ministério ele é capaz de falar e fazer é obra e graça de Deus, porque ele foi constituído apóstolo pela graça de Deus. Não foi a sabedoria humana e profana que o fez ser o que é, que deu a ele condições de fazer o que ele faz. Tudo é procedente de Deus e, portanto, a ele a glória para sempre. Ao longo da semana, a gente foi meditando o Evangelho de São Lucas, né? E na segunda-feira, nós tivemos ali o Evangelho de São Lucas 14, 12 a 14, Jesus alertando aquele fariseu que fez um banquete, convidou, mas aquela gente no sábado, né, passado, brigava pelos primeiros lugares. E Jesus falou segunda-feira, olha, quando você der um banquete, não convide teus amigos, parentes, vizinhos, irmãos, que podem te retribuir. Convide os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados, que não podendo te retribuir, você vai receber a retribuição de Deus, que está do lado dessas pessoas que não tem ninguém por elas, né? Um alerta para nós. Na terça-feira, o Evangelho continuou, Lucas 14, 15 a 24, falando ali, né?
Jesus, então, naquele banquete, vai contar a parábola sobre o final dos tempos, falando que um homem deu um grande banquete, convidou muitas pessoas, mandou os empregados chamarem, mas as pessoas estavam ocupadas com seus afazeres. E como os íntimos não foram, lembrando meio o banquete do casamento do filho do rei, do 29º domingo, né? Ele mandou sair pelas ruas, encruzilhadas, finais dos caminhos, e chamar os pobres, os pequenos, que na segunda-feira Jesus alertou o fariseu para convidar para o seu banquete. E a sala ficou cheia de gente. Os pobres vieram, os esquecidos vieram. E ele disse que nenhum daqueles a quem no primeiro momento foi dirigido o convite vai provar do banquete dele. Na quarta-feira, seguimos, e Lucas 14, 25 a 33, nos alertou sobre as condições para seguir Jesus. Terminou o banquete, Jesus voltou para a estrada, seguindo sua viagem para Jerusalém, e para que ninguém seguisse Jesus pelo caminho enganado, ele já colocou logo: quem quer vir comigo? Mas tem uma adesão maior ao pai, à mãe, ao filho, à filha, ao campo, à casa, à terra, e até a si mesmo, mas que ele não serve para ele. Então, pense aí direitinho se você quer. E aí contou duas parábolas, daquele que vai construir uma torre e daquele que vai guerrear. Faça um projeto dentro do seu orçamento. Não faça um projeto grande para depois lançar o alicerce e não terminar a obra, que você vai ser motivo de chacota dos outros. Não vai enfrentar o outro rei que caminha contra você com 20 mil se você só tem 10 mil homens, sem saber se os 10 mil que você tem vencerão os 20 mil do outro. Senão vai mandar negociar a paz. Senão você vai ser derrotado. E terminava o evangelho dizendo: assim também todos aqueles que estavam ali ouvindo, se não renunciassem a tudo que possuíam, não poderia ser discípulo dele. Na quinta-feira, o evangelho continuou com as duas parábolas da misericórdia do capítulo 15, contada aos fariseus, aos mestres da lei que criticavam Jesus, porque estava sentado com pecadores e publicanos, sentando-se à mesa com eles, comendo com eles. Jesus falou: qual de vós que tendo 100 ovelhas e perde uma não vai correr atrás, procurar que se perdeu? E quando encontra faz festa, reúne os amigos. E uma senhora que tem 10 moedas e perde uma, não acende a luz, não varre a casa, arrasta os móveis até encontrar, quando encontra reúne as amigas e vizinhas e fala: alegre-se comigo, encontrei a moeda. O pastor fala: alegre-se comigo, encontrei minha ovelha perdida. Assim a maior alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos não precisam de conversão. Ontem, Jesus contou a parábola daquele administrador infiel, que na hora do vamos ver, decidiu pelo coração. Abriu mão do seu lucro para fazer amigos. O que Jesus hoje vai concluir, né? Deixando para nós a lição do que de fato importa enquanto caminhamos nesse mundo. Devemos aprender desse administrador desonesto a, na hora da decisão, escolher a melhor parte. E a melhor parte é o amor, é o que vem do coração. A dívida de gratidão é impagável. O dinheiro se paga, o coração não. E é nessa toada que a gente chega hoje ao sábado, encerrando essa semana. Depois de ter feito o caminho, a palavra de hoje é super clara e simples, é a conclusão de tudo. São Paulo aos Romanos e o Evangelho de São Mateus 15, aliás 16, 9 a 15, a conclusão da parábola de ontem. Jesus hoje vai aplicar essa palavra, né? Ontem ele contou a história do administrador infiel e hoje ele vai chamar a atenção dos discípulos que ouviram, né, da multidão que ouviu essa palavra, e ele vai dizer por que ele contou isso. Para alertar a comunidade que o dinheiro por si só pode ser uma causa de perdição. Se você não souber usar os bens desse mundo para construir o reino que não é desse mundo, vai dar ruim. É preciso usar tudo aquilo que nesse mundo ficou injusto para a restauração da justiça, da fraternidade, da comunidade, da solidariedade, todos os valores que o mundo destruiu. É o que Jesus vai falar, usando a parábola que ele contou ontem. Então, hoje, 16, 9 a 15, Jesus fala: naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Foi o que o administrador fez ontem. O que eu vou fazer? O Senhor vai me tirar a administração. Mendigar, tenho vergonha, acabar. Não tenho forças. Já sei o que eu vou fazer. Vou abrir mão do meu lucro para fazer amigos. E quando o dinheiro acabar, esses amigos gratos que ficarão me receberão nas suas casas. Amigo, quanto deves? 100 barris de óleo. Rasga a nota, escreve 50. Amigo, quanto deves? 100 medidas de farinha. 100 medidas de trigo. Rasga a nota, escreve 80. E por conta de 50 barris de óleo e 20 sacos de trigo, esse administrador ganhou a simpatia dos seus devedores. E a dívida de gratidão é eterna. Esses homens receberam o administrador na sua casa. Jesus vai falar: use o dinheiro injusto para fazer amigos. Quando o dinheiro acabar, quando a vida acabar, eles receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Essa vida é apenas uma imagem pálida daquilo que nós vamos viver no céu. É um teste. Se nessa vida a gente não é fiel, como que a gente vai ser fiel no céu? O céu é a plenitude de tudo aqui. O céu não tem nem comparação. Se nessas coisinhas miúdas daqui a gente já mete os pés pelas mãos, é por isso que é preciso atenção. Fazer escolhas acertadas. Ter a palavra no coração para não errar. Ou errar menos. Não é? No nosso caso. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se já que nesse mundo você já vive nas falcatruas, querendo adquirir cada vez mais o que é do mundo, que é provisório e passa. Se você é infiel nisso aqui, como que eu vou confiar em você? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, olha aí, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São deuses contrários. Um pede acumule, o outro diz partilhe. Um diz ame, o outro diz odeie. Um diz mate e elimine o outro diz ame e acolhe o outro. Como servir a dois senhores que são contrários? Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Olha aí. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Não tem palavra mais clara para colocar tudo aquilo que ao longo do tempo a gente vem falando aqui. Deus e o mundo são contrários. Não há nenhum ponto de convergência entre eles. Por isso é preciso escolher. E na reta final do ano essa escolha se faz necessária. Com quem queremos seguir? Com quem queremos nos aliar? Quem de fato eu quero que seja o Senhor da minha vida? Deus e o mundo não podem, ou um ou outro. Nesse sentido, a primeira leitura de Paulo aos Romanos, concluída a carta hoje, coloca o apóstolo, fazendo esse agradecimento geral. Né? Depois vocês vão ler, eu não vou ler literalmente a leitura, mas vocês depois vão ler. Paulo vai lembrando de todas as pessoas que colaboraram com ele no trabalho de evangelização. E é importante que todos esses agradecimentos às pessoas têm sempre por base a percepção do apóstolo de que tudo isso que aconteceu, todas essas pessoas que colaboraram, só colaboraram porque se abriram à graça de Deus. É sempre a graça de Deus trabalhando. A carta de Paulo aos Romanos é um grande tratado da graça de Deus, né? Como aquela que de fato salva. Abrir-se à graça e deixar-se levar por ela é o que garante a salvação. E uma vez aberta essa graça e percebendo que tudo é graça, a gente responde se entregando, se colocando a serviço, evangelizando, levando de graça aquilo que de graça a gente recebeu das mãos de Deus para os outros.
Por isso termina só o finalzinho aqui que eu vou ler, né? Com ele fazendo esse grande agradecimento, esse grande louvor a Deus. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E encerra a carta. Então percebemos como que o apóstolo tem essa consciência. Ele faz muito, ele tem conhecimento disso. Ele não é doido. Ele sabe que o trabalho dele produz muita coisa, mas ele entende que antes do seu trabalho está Deus, que o capacitou, que o colocou naquela posição, que deu a ele todas as condições para que o seu trabalho produzisse frutos e frutos que permaneceriam para sempre. Respondendo essa leitura, o Salmo 144, um salmo de louvor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra a outra vossas obras, e publico os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor da vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. Olha aí, as obras feitas por Deus e realizadas por nós em nome dele e na força dele. Proclamam todos o esplendor da vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor de vosso reino e saibam proclamar vosso poder. E assim, com esse Salmo 144, nós encerramos a reflexão desse sábado, 31ª semana do Tempo Comum, encerrando mais uma semana e, portanto, nos colocando aí mais próximos do final do ano litúrgico, do final do Tempo Comum e exigindo de nós agora cada vez mais atenção àquilo que Deus nos falar para ajustarmos em nós aquilo que ainda falta ser ajustado. Que Deus nos ajude, assim seja. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se protegeis mesmo quando erra, com mais amor guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam. Para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um. E até amanhã, se Deus quiser.